bem, pessoal. Boa noite a todos e todas. Eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca, na vida e também na Coru. Antes da gente começar, eu quero apresentar a Coru para quem ainda não conhece. E eu sou o administrador ali das comunidades, principalmente a Papo de Gente. Então, quem tiver algum insight, quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma proposta ali ou para trazer algum tema dentro da comunidade, pode me chamar na paralela, porque eu monto toda a programação de conteúdos, lives, justamente para a gente abordar temas super importantes aí atualmente dentro do RH. Então, podem me chamar, fiquem à vontade e bora para a nossa live de hoje. Pessoal, o que é a Coru, antes de mais nada, tá? Deixa eu passar aqui rapidamente e aí a gente já parte para o tema de hoje. Bom, nós somos uma universidade as a service, né, corporativa. Basicamente, aí nós trazemos soluções, né, produtos customizados aí para os clientes. Mas quais são esses produtos? Quais são as nossas torres de atuação? Bom, nós temos aí quatro principais torres, né? Nós temos aí a torre de tecnologia, onde nós atendemos tanto B2C quanto B2B, né? Engenharia de dados, engenharia de software mobile, ciência e análise de dados também, produtos digitais. Temos aí a torre de growth, onde atendemos vendas, né? Tanto B2C quanto B2B, customer success, customer experience e também curso de marketing. Né? Para a torre de pessoas e performance, que é um dos nossos carros-chefes, nós atendemos aí o RH, formação de liderança, diversidade e inclusão, desde a aplicação de censo, ou desde a criação da célula de diversidade e inclusão nas empresas, letramento e também soft skills dentro dessa torre de pessoas e performance. E para 2024, começando com tudo, a torre de indústria e operações com indústria 4.0, trilhas de habilidades, manutenção, sistema de gestão e performance industrial. Muito bem. Aqui alguns dos nossos clientes que nós já atendemos, tá? Aí na Torre de Growth já atendemos Desktop, Cogna, Hunter Douglas, pessoas e performance, atendemos, estamos atendendo ainda, né, pelo nosso LTV, Alpargatas, Eletromídia, iFood, em tecnologia, Grupo Boticário, XP, Ambev também foram os nossos clientes. Mas quem que encabeçou a Coru, então? Nossos fundadores, né, o Dani Spolaor, nosso CEO, ele é super ativo na nossa comunidade Papo de Gente. Estamos aqui hoje com uma das nossas fundadoras, a Pri Costa, que está encabeçando a torre de operações, a Raíssa Florenci, que está encabeçando a torre onde eu atuo, que é a torre de growth, e o Lucas Santiago com a torre de produtos. Bom, agora eu queria fazer um pedido para vocês, tá? Eu queria que você reservasse um tempinho aí da talk, não precisa ser agora, depois eu vou deixar o link aqui na nossa, no nosso chatzinho, tá? Mas a gente está fazendo uma pesquisa, e essa pesquisa tem no final, né, quem conseguir, né, tirar esse tempinho, conseguir responder, vai ganhar um super presente aí, que é uma mentoria gratuita de carreira, com dicas valiosíssimas aí de um RH cada vez mais estratégico. Aqui está o QR Code. Quem não puder, né, apontar aí o celular para o QR Code nesse momento, eu vou deixar o link no chat, combinado? Mas vai ajudar muito a gente aí nessa pesquisa e com isso vai ganhar essa super mentoria. E, para finalizar, não menos importante, nós estamos aí com o último programa de aceleração de RH do ano. Então, aproveite. Você que está na Papo de Gente, garante já 20% de desconto. A gente está com um timaço de professores e mentores, né? Um curso que está mudando o RH do Brasil. Então, se tiver alguma dúvida, pode me chamar na paralela também e que eu faço a ponte com o nosso time comercial. Tá bom? Então, bora para a nossa live de hoje e aprofundar no nosso tema. Já fiz aí o jabazinho da noite, tudo bem? Quem tiver alguma dúvida, pode me chamar. E bora para a nossa live. Novamente, gostaria de agradecer Priscila Costa por ter aceito. Pri, obrigado pelo seu tempo. Paula, obrigado Que é pelo seu isso. tempo também. Passo a palavra para vocês, se apresentem aí para o pessoal e já vamos engatar no nosso tema, que hoje é DH em ação. Bora lá. Excelente, Muca. Obrigada aí pela introdução, obrigada aí, pessoal, pela participação.
Eu, como o Muca disse, né, eu sou uma das sócias aqui da Curu, hoje responsável pela parte de gente financeiro, e fiz minha carreira na área de gente, os últimos 15 anos atuando dentro da área de gente, sempre olhando, né, de forma generalista. Então, tenho uma grande bagagem em DHO também, que é o nosso tema de hoje, mas hoje, para conversar com a gente, eu convidei a Paula Pinto, que é gerente de gente e gestão lá na Arca Educação, que a gente teve a oportunidade, né, ao longo da nossa carreira de trabalharmos juntas também, e liderou essa frente diversas vezes, tem bastante experiência, vai complementar bastante aqui as dúvidas de vocês que surgiram aí no Papo de Gente. Então, a ideia aqui é trazer um pouco essa experiência, a gente compartilhar um pouco de técnicas, práticas, como que a gente pode ajudar com esse papel, né, de DHO dentro da organização, que muitas vezes, né, existem, independente do tamanho da empresa, áreas especializadas no tema. Às vezes você vai olhar isso de uma forma generalista, quando uma empresa é um pouco menor. Então, tem experiências diferentes, práticas diferentes, mas ao mesmo tempo, fiquem à vontade, tirem as dúvidas de vocês. A gente viu que tínhamos dúvidas de pessoas que estavam iniciando na área e tinham dúvidas de pessoas que já estão bem mais maduras na área também. Então, a ideia aqui é a gente transitar pelo tema, trazendo um pouco dessa visão desde do básico, de como iniciar, mas também aprofundar numa parte um pouco mais analítica, que a gente consegue trazer um pouco mais de impacto estratégico dentro da organização. Antes disso, Paula, se apresente para o time também que está aqui com a gente hoje. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Quero agradecer o espaço. É um prazer poder trocar com a Pri novamente. Então, como ela comentou, a gente já trabalhou juntas no passado e eram sempre trocas muito ricas no sentido de como deixar a área de gente e gestão ainda mais estratégica, dar visibilidade, né, para todas as frentes da empresa, como conectar ali com os objetivos da empresa. Então, eram trocas extremamente ricas, então estou muito feliz de estar aqui, poder falar mais um pouquinho sobre isso e espero que tenham outros momentos, não aqui como necessariamente, né, compartilhando experiência, mas sim também ouvindo outras pessoas. E eu também, minha vida inteira, trabalhei com gente e gestão, é uma área que eu escolhi por paixão, não fui deixando a vida me levar e cair nessa área, pelo contrário, escolhi poder ajudar as pessoas a se desenvolverem, ajudar nas suas carreiras. Também tenho uma experiência ali generalista, mas eu confesso que a área de desenvolvimento é onde meu coração bate mais forte. Então, espero poder aqui contribuir com vocês, mas também aprender com as trocas e assim por diante. Muito bem, muito bem. Vamos lá, então, para a gente começar, a gente pensou da gente falar primeiro com vocês um pouquinho de como que a gente posiciona, né, a área de DHO, qual que é o papel da área de DHO, olhando para os produtos de gente, e como que a gente consegue deixar estruturado um planejamento estratégico de DHO, né? Então, a área de desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de gente, desenvolvimento humano, tem diversas interpretações aqui que a gente pode dar para essas siglas, mas de uma forma geral está falando dos processos que vão cuidar da carreira das pessoas, né? Então, desde a pessoa entrou com a gente, como que a gente faz com que esses talentos performem dentro da organização e como que isso a gente consegue posicionar de uma forma estratégica para o negócio, para chegar a resultado, né? Então, Paulo, eu queria te ouvir um pouquinho para saber de você como que, dentro de toda a sua experiência, o que mais fez sentido, assim, qual foi o melhor formato de montar um planejamento estratégico para a área de DHO, qual o posicionamento junto, né, com as diretorias, com o CEO, enfim, como que a gente posiciona realmente essa área de uma forma estratégica para chegar no resultado da organização. Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é a gente estar muito conectado com as estratégias e o objetivo da empresa. Porque cada empresa tem o seu estilo de cultura, né? Tem empresas que são mais meritocráticas e com uma barra muito alta para performance, empresas que são mais colaborativas e um ambiente mais de co-construção. Então, acho que entender a cultura da empresa, a estratégia da empresa e onde ela quer chegar é o primeiro ponto de partida. Porque todos os produtos que a gente for desenvolver de desenvolvimento, a gente precisa conectar com aquilo, né? Esses produtos, eles precisam conversar para potencializar essa cultura, para dar espaço para as pessoas se desenvolverem e assim por diante. Então, o primeiro passo que eu vejo é a gente conseguir ter essa visão mais macro, mais estratégica, para depois a gente partir ali para o tático e operacional. Quando eu falo do tático, obviamente que aqui também tem muitas variáveis, muitas frentes, né? Mas eu acho que o tático é como que a gente consegue tangibilizar essa estratégia, essa cultura nos produtos. Então, também ter a visibilidade ali de quais são as prioridades dos times, quais são as prioridades e necessidades dos times, como que a gente vai criar, desenvolver produtos que vão potencializar, né, aquela cultura. E quando eu olho ali para o operacional, eu penso muito mais no ferramental. Acho que, e quando as pessoas falam de ferramentas, às vezes numa empresa mais enxuta, que não tem um investimento ali também tão robusto, as pessoas falam, putz, mas eu não consigo porque não tenho orçamento para.
não é necessariamente uma ferramenta que eu estou falando, né? Estou falando muito mais de um ferramental de estratégia mesmo. Então, vamos falar de uma matriz Racing, onde a gente vai falar sobre quem é o responsável por estruturar aquilo, quem é responsável por compartilhar aquela informação, quem é responsável por potencializar aquele projeto, qual é o público envolvido, qual é a periodicidade que a gente vai ter aquele projeto. Então, acho que, de uma maneira geral, a forma como eu enveloparia é sempre a gente olhar de forma estratégica os objetivos da cultura, de forma ali tática, quais são esses produtos que a gente vai construir, e de forma operacional, quais são os ferramentais que a gente tem para poder conduzir. E aí, obviamente, a gente tem que entender também qual é a estrutura de time que a gente tem, né? Então, como que a gente vai co-construir com o nosso time e dar espaço para que as pessoas também se desenvolvam ali, atrelando, né, as competências das pessoas com aqueles projetos específicos que a gente está criando. Então, dentro de uma estrutura ali de desenvolvimento, você pode ter pessoas que são muito mais focadas numa avaliação de desempenho, por exemplo. São pessoas que têm competências mais refinadas, né, ou talvez mais desenvoltas, para conseguir olhar a carreira, discutir estratégia ali de xadrez de time, coisas do tipo. Talvez você tenha outras pessoas que têm outros tipos de competências que vão acabar ajudando em outros produtos de desenvolvimento. Então, depois que, na minha visão, né, depois que você envelopa tudo, acho que é importante você olhar como você vai distribuir isso no time, até para dar espaço de desenvolvimento para o seu próprio time, né? Sim, não, excelente, exatamente isso que eu penso também, do que eu vivi, e aí eu acho que vale a gente reforçar, né, que quando a gente fala que a gente precisa traduzir a estratégia da organização, estar próximo da estratégia, a gente tem que sair da caixinha de gente, né? Então a gente tem que olhar, quando a gente olha, né, os pilares da cultura, é o comportamento esperado para aquela organização, mas existem diversos resultados esperados. Então, a depender do momento da empresa, então a gente está no momento de aceleração, está no momento de estabilização, está no momento de eficiência, qual que são Perfeito. as metas, né, da empresa naquele ano, né, então, ou aqueles anos, se vamos pensar no planejamento de 2, 3 anos. Então, eu quero crescer, quero acelerar, quero expandir, e isso vai refletir, né, além dos comportamentos esperados culturais, que são a base, e quais são as iniciativas e ações que eu vou precisar fazer para os meus talentos, né? Então, vou ter que buscar um plano de desenvolvimento mais acelerado, vou ter que buscar talentos no mercado, o que eu tenho em casa que eu preciso fazer, que time de estudo de gente eu vou precisar para poder atender essa demanda. Então, isso tudo é muito importante. Então, muitas vezes a área de gente se isola um pouquinho, né, e acaba ficando olhando para dentro, e aí tem muita dificuldade de colocar as ações em andamento, principalmente desenvolvimento de gente, porque ela depende ela vem depois, né? Então, normalmente, assim, primeiro você recruta, corre para fechar as vagas. Mas se você não tiver desenvolvimento de gente, você vai estar sempre recrutando, sempre recrutando. E aí, muitas vezes, fica esquecida porque não vê a força que tem o mar desenvolvimento de gente para entregar receita, para entregar IPS, para poder entregar qualquer outro resultado financeiro e de cliente para o negócio. Então, estar próximo desse, né, quando a Paula fala estar próximo da estratégia e da cultura, tem que lembrar de estar mesmo próximo ali do que é a estratégia da organização como um todo. E aí sim, traduzir isso nos comportamentos, na área de DHO é fundamental. E aí, seguindo esse ponto, eu queria, Paula, que você trouxesse um pouquinho assim, de quais são esses principais pilares da área de DHO, né? Assim, quais são as principais bases? Por mais que a gente tenha, né, níveis de maturidade da organização, que é fundamental, mas o que rege, né? Quais são os principais processos que são meio que o básico que a gente precisa estar sempre olhando para garantir que a gente vai ter uma gestão interessante ali, uma experiência dos talentos. Perfeito. Ô, Pri, deixa eu só fazer um complemento da sua Claro. resposta também, e aí depois eu parto aqui. Você ainda comentou, né? Como que a gente vai mostrar ali que gerou receita, que melhorou o NPS, coisas do tipo. E isso é fundamental. Eu lembro que no início da minha carreira, muitos anos, né, de carreira, mas eu lembro que no Sim. início eu não tinha essa visão. Então, eu tinha uma visão de que ajudar no desenvolvimento dos colaboradores era fornecer capacitação, era ver uma pesquisa de satisfação positiva por parte deles. E com o tempo eu fui entendendo que, por mais que o colaborador ali que recebeu uma capacitação ficou extremamente feliz com a condução, talvez aquilo não tenha gerado nenhum tipo de retorno de fato para a empresa. Então, acho que um erro muito comum das áreas é não conseguir ter esse ROI mesmo, né? Entender qual é o retorno do investimento que a gente está fazendo. Então, por exemplo, eu estava até fazendo uma provocação para o time aqui recentemente. A gente fez uma capacitação para as lideranças sobre retenção de time. E a capacitação foi muito legal, foi extremamente bem estruturada, teve uma pesquisa
um retorno positivo das pessoas que participaram, mas não necessariamente a gente conseguiu mexer no ponteiro do indicador do turnover. Então, esse aqui é um primeiro passo. Aí depois a gente, obviamente, aperfeiçoou e aí sim conseguimos ter bons frutos. Então, essa questão que você falou, né, de ter o retorno, de ter clareza, de ter indicadores bem estruturados, eu acho que é essencial para a gente retroalimentar essa questão de estar próximo da estratégia, estar próximo, né, ali do board para conseguir mostrar mesmo a importância da área. Mas voltando para a sua pergunta, então, sobre pilares, ali, principais projetos, né, e processos. Eu acho que um que talvez seja mais comum no mercado e que cada empresa também adota um modelo é a avaliação de desempenho. Acho que é o primeiro passo, assim, que para poder estruturar, para a gente conseguir ter visibilidade, volto no ponto de se conectar à estratégia. Quando a gente fala de estratégia, a gente fala das pessoas terem clareza ali também de qual é o escopo delas, quais são os entregáveis, como que elas contribuem para o atingimento dessa estratégia da companhia e tudo mais. E conectando aqui a avaliação de desempenho, é importante a gente saber como que as pessoas estão performando. Dessas metas que elas têm, sejam metas diretas ou indiretas, porque nem toda empresa necessariamente tem ali clareza das metas, né? Mas sabem onde quer chegar, mas como que as pessoas estão entregando esse resultado, como que elas estão performando, e como que isso se conecta também com uma aderência à cultura, com os comportamentos que a empresa espera daquele colaborador e que realmente a pessoa está praticando ou não, se a pessoa é uma referência também nisso, se a pessoa tem potencial para assumir novos desafios. Então, quando a gente olha da avaliação de desempenho, ela acaba tangibilizando muito do que a gente falou agora há pouco, né? Mas, obviamente, que tem outras frentes. Então, a gente também tem frentes que podem estar conectadas aí à avaliação de desempenho, que é, vamos supor, um mapa de talentos. Quem são as pessoas das quais a gente precisa realmente reter? Seja por uma cadeira estratégica, seja porque a pessoa também é uma pessoa ali estratégica para a companhia, e obviamente que esse mapa é vivo, né? É um mapa extremamente dinâmico, onde a gente precisa o tempo todo ver a evolução das pessoas. A gente tem também mapa de sucessão. Atrelado a isso, a avaliação de desempenho, a mapa de talentos, é importante as empresas terem uma mentalidade de terem pipe mesmo de talentos. Eu vejo muito quando você falou também o exemplo de ficar contratando, né, sem necessariamente desenvolver, se a gente não tem esse mapa também de sucessão bem estruturado e bem disseminado, a gente acaba por, às vezes, perdendo um colaborador ou outro do qual a gente não poderia perder ou não gostaria de perder, e aí a gente recorre ao mercado porque precisa a curtíssimo prazo conseguir sanar ali uma dor, né? E aí também, você como bem colocou no início, Pri, que tem empresas que têm ali uma estrutura mais funcional de ter uma área específica de DHO, mas tem empresas que acabam disseminando essas iniciativas em outras frentes, né? Então, tem empresas que acabam absorvendo frentes de onboarding, frentes de diversidade e inclusão, frentes de analytics também, para analisar turnover preditivo e assim por diante. Então, acho que também vai muito da forma como a gente quer, qual é a intencionalidade da empresa, a forma como a gente quer estruturar esses processos para, de novo, estarem conectados à estratégia principal. Ótimo. Não, e aí o que eu também muitas vezes me deparo, né, quando a gente hoje, né, conversando com outras empresas, a gente acaba atuando muito próximo ali com as áreas de DHO das empresas, quando a gente entra como universidade, né, corporativa, para fornecer algum curso, enfim. Independente, que é normalmente o nosso erro, né, como área de gente, muitas vezes, a gente vai do final para o começo, né? Então a gente vai lá, as pessoas estão me pedindo treinamento as pessoas estão me pedindo para ser promovidas, elas estão entendendo que não estão sendo desafiadas, estão sem visibilidade, a comunicação não está fluindo, e a gente vai resolvendo pontualmente. Então, assim, a área de DHO, ela acaba recebendo essas demandas de todos os lados. Se você não cria esses pilares fortes, que é a avaliação de competência, desempenho, como a gente quiser chamar, que na verdade, assim, um mapa dos seus talentos, e esse diagnóstico bem claro, você acaba só trabalhando sobre demanda, e aí, mais uma vez, essa área pode ter outros produtos, né? Você pode ter comunicação, engagement dentro da área de DHO, como você citou, a gente pode ter a parte de treinamento, desenvolvimento dentro da área de DHO. O que vai nortear isso é ter esse assessment, esse diagnóstico, essa avaliação muito clara do seu momento como empresa e dos seus talentos, para você entender quais são suas dores, quais são os seus desafios, né? Que aí sim você vai construir os pilares principais, porque é onde a área de DHO tem que focar. Então, pode ser que tenha uma área de DHO que você vai olhar a avaliação e assessment.
e tá tudo bem, né? E vão ter outros produtos mais estruturados, estão padronizados em outras gerências, em outras diretorias, mas normalmente a área de desenvolvimento de gente vai olhar para os processos das dores que precisam ser tratadas de forma rápida e com foco. Né? Então não existe uma área fixa, né? Existe sim, às vezes, eu já vi áreas de legal até com recrutamento e seleção. Né? Dependendo da dor do negócio, do tamanho que quer construir, e aí com recrutamento interno muito forte, dentro da área de desenvolvimento de gente, porque tem pouco recrutamento externo. E aí acaba que precisa de quê? Nada mais é do que recrutamento interno do que um processo de pós-avaliação de competências, né? Eu vou entender os meus talentos, vou divulgar minhas vagas, vou entender o potencial, vou desenvolvê-los, vou construir treinamentos baseados nos gaps encontrados nessa avaliação, nesse assessment, que normalmente é muito mais assertivo que quando você faz apenas por demanda das pessoas, né? Então, esses pilares, né? Eles podem ser mudados, são muito flexíveis, mas com certeza, né, a parte de avaliação de competência, ela precisa de qualquer nome, né? Às vezes não quero fazer competência, não quero. Hoje em dia, até a gente aqui vem praticando modelos muito mais softs de desempenho, né? Onde a gente não fica fazendo um monte de relatórios e discussões estruturadas, nine box, six box, sei lá o que queremos colocar de nome, colocando as pessoas nas caixinhas. Acho que isso cada vez vem caindo em descrédito, né? Então é muito mais você criar ritos, né? Que vão garantir com que os líderes representem a área de gente e a gente consiga garantir que as pessoas estão sendo desafiadas, expostas ao máximo dos desafios e as melhores oportunidades, cria culturas de feedback, de acompanhamento. Então, assim, a área de gente dando mais ferramentas e menos controle, que eu acho que vem funcionando bem, né? Então, é importante isso acontecer, né? Esse ecossistema, né? É muito comum a gente chegar numa empresa e as pessoas não saberem quem são os talentos, né? E aí, normalmente, você vai ter promoções com sentimento de injustiça, desligamentos que ninguém vai entender nada, né? Recrutamentos externos que, por que não foi a Paula que foi promovida? Por que não foi a Priscila que foi desligada? É porque não é claro, né, como que esse mapa das pessoas existe, né? Então, não necessariamente precisa haver uma avaliação formal, semestral, anual, mas esse entendimento das pessoas, como elas estão, onde elas estão, o que elas querem, qual o potencial dessas pessoas. Então é até mais complexo, acho que está ficando mais complicado, porque era mais fácil quando você tinha perguntas, respostas, notas e box, né? Que você, como a gente falou, né? Assenta, muito, todo mundo entende, né? Qualquer área entende, mas quando você traz uma visão mais ampla, que as discussões que a gente vem tendo hoje, né? De ter esse entendimento dos talentos mais fluídas, lideranças com mais autonomia na gestão, né, dos seus times, e a área de gente dando mais suporte, aí é um desafio maior, mas é fundamental. De uma forma ou de outra, é importante ter esse diagnóstico geral da organização, né, da empresa, das pessoas, para que a gente suportar as tomadas de decisões sobre as pessoas de uma forma cada vez mais transparente, né? Porque as pessoas são fluídas, né? Elas não são um nome, uma letra, um negócio fixo, né? Hoje, às vezes, não tô legal, amanhã eu tô bem, aquela foto não pode me representar por 12 meses, né? Então, que é um desafio, né, da área de gente e principalmente da área de desenvolvimento de pessoas, né? Então, não é tão simples. E aí, nessa linha, o que você vê hoje de práticas voltadas para mensurar isso, para a gente conseguir medir, metrificar dados? Você teve experiência de lidar com um pouco mais dessas informações, ou ainda vê um cenário mais de poucos dados, né? Mais inferências? Não, eu acho que a gente precisa trabalhar com dados. Eu sempre falo assim, é que tudo tem que começar pelos dados. Porque quando você também traz aquele ponto de vamos entender a necessidade, precisa ser ágil, precisa entregar logo ali uma entrega de valor, né, para a empresa, a gente precisa ter os dados como principal norteador. Obviamente que a estratégia precisa ser disseminada, a cultura precisa ser fortalecida, mas os dados precisam nos dizer se a gente vai focar muito mais em capacitações de hard skills, de soft skills, naquele tio específico, ou vai desacelerar um pouco no outro, se tem lideranças mais críticas, se não tem. Então, e eu, Paulo, assim, eu começaria indicando muito, eu indicaria fortemente que a gente focasse muito nas lideranças. Porque até hoje eu Uhum. estava lendo uma pesquisa do Great Place to Work falando sobre o que as pessoas realmente mais valorizam, ou por que elas saem das empresas, e assim por diante. E é incrível como liderança está sempre em primeiro lugar. Claro que tem aquelas outras pormenores, né, de remuneração enfim, questão agora também de trabalho híbrido, assim por diante,
mas quando a gente fala de liderança, quando a gente olha diversas outras pesquisas com focos similares, ele traz que liderança é o principal desafio. Porque a liderança, ela é que nem a cultura, né? Ou a pessoa também fica ali, ou Sim. também se fere, porque não enxerga como algo expressional, ou coisas do tipo. Então, focando ali em liderança, eu acho que o principal ponto é a gente entender também dessas capacitações, como que a gente consegue virar o jogo com as nossas iniciativas para ter um retorno maior. Então, vamos supor, qual é o índice de satisfação das pessoas naquela área, com base nas capacitações, qual é a quantidade de colaboradores, né, o percentual que a gente consegue reconhecer dentro de casa, pessoas que se desenvolveram ali e que, né, por meio dos seus PDIs, dos gaps e coisas do tipo, que a gente conseguiu reconhecer, qual é o percentual de lideranças que a gente formou dentro de casa, porque eu também entendo que a gente tem que ter uma complementaridade de perfis, então trazer pessoas de mercado, mas também conseguir potencializar, desenvolver dentro de casa para ter essa boa troca, mas essa criação, né, esse desenvolvimento dentro de casa, como que funciona? A gente tem que estar por trás, impulsionando e dando ali as principais diretrizes. Enfim, tem acho que diversas, obviamente, como eu falei, né? Também se tiverem outras iniciativas, como se tiver área de turnover, analytics ali dentro de casa, também tem que analisar esse indicador. Então, acho que tem diversos indicadores hoje de gente e gestão, dos quais a gente consegue disseminar, mas ele precisa nortear as nossas principais iniciativas. Sim. E aí, acho que é um ponto legal que você tinha falado até lá no comecinho, né, da questão da gente trazer os indicadores de gente complementar com os ROIs, né? E Uhum. esse retorno sobre todos os tipos de investimento, porque isso é uma estratégia extremamente de sucesso para a gente conseguir dinheiro para a área de gente investir nas pessoas, né? Porque é um grande desafio, normalmente, né? Então, Sim. nem sempre, assim, tem grandes empresas que já têm uma cultura muito forte de gente, que já tem grandes pacotes de investimento disponíveis, mas não é a grande maioria, né? A grande maioria precisa lutar ali para cada centavo para conseguir além, né, do que a gente já representa normalmente ou o primeiro ou o segundo pacote de custos e despesas da empresa quando a gente fala de salários, né? E aí depois vem a parte de desenvolvimento. Normalmente são projetos que vão e vêm, são facilmente congelados, né? Quando passa qualquer crise, a primeira coisa é segura os treinamentos, segura os team buildings, todos os processos de gente são congelados. Então, o grande desafio para que isso não aconteça, porque eu acho que, na minha visão, é um grande erro, né? Assim, deveria ser o último a ser cortado, né? A gente tem outras linhas que poderiam ser revisitadas antes de a gente chegar nessa parte de desenvolvimento, porque o preço é muito caro. Né? É Uhum. muito caro a gente não desenvolver as pessoas, é muito caro a gente não investir nas pessoas, é muito caro a gente não comunicar e gastar energia e logo tempo e estrutura de gente para atender as pessoas, né? Porque apesar da tecnologia, o time de gente muitas vezes tem uma demanda individual ainda, né? Que ela é muito importante. A tecnologia tem que vir para tirar aquilo que não agrega valor direto, né? Para dar velocidade, respostas rápidas de coisas que as pessoas precisam ler para responder. Tem chats que vão lá e robôs e respondem, mas ainda tem aquela troca fundamental que é o valor que agrega e depende de pessoas. E muitas vezes são estruturas, a área de gente é a menor, a área de gente é que tem menos número de pessoas, quando a gente repara nisso tudo, porque falta esse entendimento desse cálculo, desse ROI. Né? Então, dentro do curso, eu dou uma matéria específica que a gente fala muito de orçamento, investimento, planejamento, e as pessoas ficam bem incomodadas, porque a gente precisa provocar a gente a olhar para os dados, né? Porque a gente tem os dados, né? E a gente precisa aprender a usá-los. Então, quando a gente começa a conectar, poxa, um turnover alto com uma receita baixa, um turnover alto com NPS baixo, um turnover alto, né? Assim, uma satisfação baixa com o treinamento, com o retorno baixo. E aí você vai buscar outros parceiros, vai buscar outras formas de investir, ferramentas, sistemas, times, treinar essas lideranças, formar eles, né, delegar mais tarefas, acompanhar de perto. Isso tem que ter um retorno e tem que ser acompanhado, que é um grande Uhum. desafio, né? Porque muitas vezes a gente consegue, poxa, fiz uma conta aqui, e aí não é 1 mais 1 é 2, muitas vezes, né? 1 mais 1 às vezes vai dar 5, que você vai investir um pedaço, outra parte tem que confiar que vai vir de outro negócio, né? Então, assim, aqui eu reduzo o turnover, que vai me dar uma conta aqui de X pessoas a menos no recrutamento, no investimento, mas também vai me dar um crescimento na receita, vai me dar um crescimento em outro indicador, que aí, por isso que não é 1 mais 2, né? Vai dar um pouco mais. E é uma estimativa. E raras vezes a gente leva isso para discussão. E aí, por isso, né, as áreas acabam tendo um investimento baixo
e acaba ficando naquele foco, como eu comentei, de ficar recrutando, as lideranças também despreparadas, com turnover muito alto. Então, quando eu penso, né, nos indicadores, a gente precisa sempre atrelar, o que eu vou sugerir de investimento no planejamento de área de DHO a um ganho efetivo em dados, em número, né. Não dá só para dizer Uhum. assim: "Ah, a gente vai melhorar o clima", né. Quanto do clima vai melhorar? O que que isso representa, melhorar o clima, né. Não, mas melhorar o clima quer dizer que eu tenho uma tendência a reduzir X pontos de turnover. Ah, poxa, mas eu vou calcular isso como? Pesquisa, olha para o mercado, olha lá, vê estudos, faz referências, assim, ó, empresas que fizeram isso normalmente têm uma redução. Não necessariamente vão ser dados internos da empresa que vão resolver, né. Então é um grande desafio trazer a subjetividade da nossa área para números e dados objetivos, né. E aí quando você citou o ROI, você já teve alguma experiência que você conseguiu mostrar um resultado e isso, né, te deixou a investir em algo mais, para depois e aí você até comentou, né, um caso, né, que não reduziram primeiro e depois teve uma segunda vez, Foi ajustou. perfeito. Acho que seria legal você contar um pouquinho mais Sim. dessa experiência. E só dar um complemento também, Pri, você estava falando ali dos custos, mas porque isso, às vezes, muita gente olha direto realmente, né, na veia financeira. Uma coisa que também é importante a gente perceber são os custos indiretos. Então, por vezes, vamos supor, eu falei, gente, vamos olhar para a liderança, porque existem vários estudos falando que as pessoas saem pelas lideranças. Às vezes a gente vai congelar um investimento, não vou conseguir capacitar ali de fato as lideranças, e com isso eu vou perder time. Essa perda de time me custa uma rescisão, me custa ali também Uhum. um custo demissional e me custa também tem um valor, né, de custo admissional, porque eu vou ter que fazer a substituição. E mais o tempo do time de fazer recrutamento, o tempo do time de capacitar com onboarding, coisas do tipo. Então, tem diversos custos indiretos implícitos ali em algumas demandas que não são tão visíveis e não são tão discutidos, né? E esse é um ponto também que Sim, incomoda. Quando você fala de incomodar, é sim. exatamente nesse sentido. Agora, falando do ROI especificamente, eu acho que até mesmo o próprio conteúdo de vocês, né? Quando a gente fala ali sobre capacitar essas lideranças, o time ou algo do tipo, quando a gente consegue levar esse conteúdo para as pessoas, quando a gente consegue mensurar. Então, vamos supor, eu tenho ali o PDI de um plano de desenvolvimento de uma liderança que é conseguir estruturar melhor os feedbacks, que é conseguir estruturar melhor a gestão do time, coisas do tipo. A partir do momento onde eu faço uma capacitação, onde eu posso usar até mesmo os produtos de vocês, a gente consegue depois mensurar se realmente a gente tem um time que está com um turnover menor, se um time que está com NPS maior e coisas do tipo. Então, esse é um exemplo de vocês, mas obviamente que no meu dia a dia, todos eles eu preciso, todas as atividades, enfim, até mesmo a VD, eu consigo mensurar depois para justificar como que eu cheguei naquele mapa de talentos, como que eu cheguei naquelas pessoas que eu preciso reter e assim por diante. Sim, não, legal. E ainda nessa mesma linha dos desafios da área, né, além dessa parte, né, de comprovar, de provar, de a gente conseguir os investimentos, da gente conseguir fazer acontecer, acho que um dos grandes desafios é reter talentos, é atrair talentos, né. Então, o que que você vê, assim, na sua experiência hoje, considerando os talentos que estão no mercado, que estão nas empresas, quais que são os grandes desafios da área de DH hoje? Eu acho que o principal agora, obviamente, além de dados, tá? Eu também não vou ficar batendo na mesma tecla. Eu acho que o Sim. principal é a tecnologia. Eu vejo o quanto tem algumas empresas ainda descasadas com tecnologia, e aí tem uma parte ferramental que traz ali uma segurança por conta da LGPD, que traz uma praticidade nas discussões, né, que traz agilidade nas análises, coisas do tipo. Então, acho que tem diversos ganhos implícitos ali numa parte mais ferramental, mas também tem uma forma de dar suporte mesmo para as pessoas no dia a dia. Então, poxa, estou começando agora, preciso fazer um levantamento de necessidade de treinamento, preciso entender se eu vou começar por hard, soft skills. Como que eu começo? Tem diversas tecnologias, até mesmo gratuitas, que as pessoas podem conseguir se apoiar para entender como impulsionar. E gerar dashboard ou coisas do tipo. Então, é importante que a gente consiga, assim, acho que o principal desafio é como que as empresas vão ser disruptivas utilizando ali as tecnologias a seu favor, obviamente, tomando todos os cuidados jurídicos e legais também, né? Acho que tem esse ponto. Tem um outro ponto que é a cultura, falei lá no início também sobre cultura, mas a cultura ela é viva. A cultura das empresas, elas são dinâmicas. Acho que tem algumas pessoas que se adaptam, outras pessoas que não se adaptam, e faz parte do crescimento da empresa, faz parte da escalabilidade, faz parte
do fortalecimento ali da empresa. E atrelar né, as iniciativas de DHO com cultura nem sempre é trivial. Acho que tem alguns pontos dos quais a gente consegue fortalecer e fomentar, mas tem outros que implicitamente a gente deveria também direcionar. Então, por exemplo, quando eu falo ali, vamos fazer capacitação sobre soft skills, poxa, quais são os comportamentos, né? Quais são os rituais que eu vou utilizar para fomentar isso? Tem também, obviamente, falei sobre a questão das estratégias, mas eu acho que a gente tem que ter sempre um olhar de qual é o tempo, o movimento certo para a gente conseguir fazer isso. Não adianta também eu conseguir, que nem você falou, poxa, congelaram ali um investimento, como que eu faço? Não adianta a gente também ficar batendo de frente para tentar atuar em algo que talvez ali naquele momento também a gente não vai conseguir Sim. trazer ali o retorno necessário, mostrar a importância. Então, quais são as outras alavancas, quais são as outras frentes, onde que eu tenho possibilidade ou não. Então, acho que essa versatilidade também é importante ali dentro da área de DHO, porque nem sempre a gente vai conseguir acompanhar exatamente ali os movimentos da empresa. A gente precisa, obviamente, conseguir, né, cascatear, como eu falei ali, de estratégia, cultura e tudo mais, mas entendendo quais são os tempos e movimentos. Não, perfeito. Aí você me fez lembrar até de um trabalho que a gente fez junto ali num momento, numa empresa em que a gente tinha um desafio cultural extremamente importante, né? E que foi super rico, assim, a gente conseguiu mudar um patamar muito importante até. E aí eu acho que esse realmente, na minha opinião, que você trouxe é o maior desafio da DHO, né? Que é conseguir traduzir a cultura na sua maturidade, né, em cada um dos seus pilares da cultura ali, os comportamentos esperados, qual a maturidade de cada um deles nas ações de gente, porque muitas vezes, né, principalmente quando a gente fala, né, do CEO, fundadores, dos diretores, muitas vezes existem percepções equivocadas daquela cultura, né? Então, ainda mais quando você passa por algumas transições, empresas crescendo muito rápido, né? Tem empresas que estão estabelecidas há muitos anos, que estão com aquela cultura assim, que você já entra, você já sente, você tem que se adaptar ou você sai, né? Mas tem empresas que estão ali mais em movimento, que estão querendo ainda amadurecendo essa cultura, então acaba tendo um pouco mais de espaço de interpretações equivocadas, inclusive, e aí, ainda mais quando está crescendo muito rápido, você acaba perdendo muitas coisas no meio do caminho, ainda mais quando está ali, dependendo do momento da organização. E não necessariamente a empresa pequena, tá? Acho que até você vem vivenciando isso, né? Quando faz aquisições, novas marcas, fusões, M&As, tipo, tudo isso faz com que a gente tenha uma complexidade de gestão de gente muito maior, fusões de culturas, né? Não é simplesmente pegar um PPT e juntar, né? E ver o que está ali afinado, né? Você tem que realmente ter uma discussão com os times e com as diretorias, com o CEO, em alguns casos até envolvendo o board, para ter tudo muito claro. E acho que eu lembro que você fez isso, inclusive, né? Esse diagnóstico, né? De o que eu quero, né, ser e não estou sendo, não estou conseguindo ser, o que estão procurando quando chegam aqui e não estão encontrando, o que eu estou sendo e não reconhecia na minha cultura que eu tenho isso muito forte, né? Que é isso que você trouxe da cultura ser viva, ela é fundamental. Então, tem que haver discussões sobre a cultura, não necessariamente ela vai mudar, né? Mas é muito importante que ela esteja sendo vivenciada em tudo. E aí reflete, né? Ela estando clara, todo mundo entendendo, é isso que eu vou potencializar, é isso que eu vou valorizar, como que reflete no como eu contrato, em como eu desenvolvo, como eu promovo, em tudo que envolve a desenvolvimento de gente. E aí tem que estar muito firme, muito claro, porque são os ritos, né? Nada mais é. Então, assim, toda a parte de desenvolvimento, gente, são os ritos que eu quero reforçar minha cultura e também são os processos que vão garantir com que eu tenha a gestão de talentos de longo prazo, que eu consiga garantir uma jornada única dessas pessoas, né? Senão, eu trabalho numa diretoria, eu tenho uma experiência, trabalho em outra, tenho outra experiência, e aí eu começo a contratar, né? Eu preciso de um treinamento de feedback, né? O tradicional treinamento de feedback. E aí todo mundo precisa, né? Todo o tempo. A gente tem que se atualizar sempre, inclusive, né? E aí você vai e faz o quê? Pega um de prateleira e entrega. Vai funcionar? Não vai funcionar, porque você tem que trazer para a sua realidade. Né? Então, assim, às vezes seus gestores, você está vivendo um momento com gestores que vieram do mercado, e você tem que trazer um ponto, alguns ajustes culturais. Às vezes você está falando de gestores que estão super jovens, que estão com algumas dificuldades mais voltadas para ainda um amadurecimento emocional para lidar com os problemas. Então é muito importante, né, você entender dessa cultura, entender do seu público
e fazer essa customização do conteúdo específico quando é desenvolvimento. O modelo de avaliação tem que casar. Quando eu falo, a gente já está com modelos modernos, mais fluidos, às vezes funciona para uma empresa, outra empresa não vai funcionar. Precisa ainda ir lá, discutir um por um, colocar num quadrante, pôr uma nota, ter o desenho, imprimir, pôr na parede. E é isso que vai funcionar, não quer dizer que está errado, né? Quer dizer que é o modelo, é o momento. Então, acho que o grande desafio da área de DHO é fugir do que é padrão, fugir do que está no mercado, tendência apenas, e olhar para dentro profundamente para conseguir se ver, né, e alinhar toda essa diretoria, esse CEO, quem estiver liderando, para que cada ação repita e reforce esse comportamento, porque realmente a cultura ganhe força e fique muito viva durante muito tempo, né? Que no começo é um grande projeto, uma implementação, depois vira um grande rito mesmo. Tem empresas que têm as avaliações de competência, são extremamente conhecidas e respeitadas, é um momento extremamente importante e vai sair aquele papel, aquela nota, aquele negócio. E tem outras que não precisam disso, que estão fluídas em ferramentas digitais, de trocar feedback, de coraçõezinhos, emojis e tal, mais rede social, e está fluindo, está funcionando, né? E no fim, o importante é a transparência no formato que cada empresa está. Mas o que eu vejo de mais erro é esse não diagnóstico, sabe? Então, assim, eu tive poucas oportunidades. A primeira vez foi quando a gente trabalhou juntos. Você que trouxe isso, até para você conseguir trabalhar. Você falou, preciso entender onde estamos, o que queremos fazer, para onde vamos, para mim poder errar o menos possível, né? E mesmo assim, a gente sempre vai ter ajustes. Então, esse diagnóstico, acho que é muito importante. Tem diversas ferramentas, né? Então, tem a questão, né, do EVP, que você consegue trazer, né, o valor e refletir o que você quer traduzir daquilo de experiência para a empresa, enfim. E aí tem diversos assessments, né, que você consegue fazer entrevistas, conversas e tal, para traduzir isso. E eu acho que foi uma experiência muito legal que eu vivi e não é fácil, é extremamente desafiador, mas ao mesmo tempo é extremamente importante para a área de DHO saber o que tem que ser feito, estar alinhada, ganhar força, né? Para ser uma área demandante, não só demandada. Né, eu preciso disso, tirando um pedido, né? Preciso disso, para ser a área que vai provocar, né? Com esses dados que nós comentamos, né? Que vai estar ao lado da estratégia e não abaixo da estratégia, né? Eu acho que toda a área de gente tem que estar ao lado da estratégia. Cada vez mais as empresas vêm colocando, né? As diretorias, as vice-presidentes de gente nessa posição, mas ainda tem muitas que estão ali recebendo a demanda e só executando, executando, executando. É um momento, né? Ainda é uma autoridade, talvez uma cultura, mas o que é de mais moderno e mais bacana, que a gente vê de resultados mais legais e que pessoas mais felizes em trabalhar são ambientes em que a área de gente está ali, mais ao lado, né? Junto com as decisões mais estratégicas ali. Legal. Para a gente ir fechando aqui, queria, se você quisesse algum ponto que você quisesse complementar do que a gente falou agora, e alguma outra prática, alguma outra técnica que você queira compartilhar para o time que está aqui. Pri, técnica especificamente não, mas eu fico pensando ali, você falou de prática, eu acho que essa questão do diagnóstico, ela passa por nós nos conectarmos também com as pessoas. Então, obviamente que a gente tem que respeitar as personalidades, as individualidades, né, os perfis de cada pessoa, mas eu vejo que a área de gente é uma área que precisa gostar de gente. Então, independente da forma de você fazer isso, independente da forma como você transmite e dissemina isso, é uma área onde você precisa estar atenta a todos os sinais. Porque você falou muito agora sobre o diagnóstico para a gente tomar as decisões corretas, para a gente se colocar nessa posição estratégica, né? Retroalimentar o processo de você estar ali com pessoas que estão direcionando a empresa e conseguir cascatear, enfim. Mas, para além dos dados que são óbvios, e de tudo que a gente falou de ROI e assim por diante, a gente precisa saber ler as pessoas. A gente precisa entender o que as pessoas estão trazendo para a gente de maneiras diretas ou indiretas. A gente precisa estar conectado ali com os times numa discussão, só às vezes como ouvinte, ou numa discussão como mediador, ou numa discussão onde a gente possa enriquecer o nosso repertório e trazer para esse diagnóstico. Obviamente que também é difícil a gente colocar no nosso diagnóstico ali o feeling, né? Mas é importante a gente conseguir traduzir e pôr um tempero a mais nesse diagnóstico para ficar ainda mais rico. Porque a partir do momento onde você também cria ações ali com diagnóstico, mas sem ter muita percepção das pessoas,
por vezes se torna mais trabalhoso, Sim, mais moroso até. E a partir do momento onde você traz pessoas, onde você se coloca ali como uma área parceira realmente, né, do time, como uma área que você está instrumentalizando as pessoas para que você possa empoderá-las, para que realmente todo o seu esforço seja ali para trazer um valor de fato para o trabalho das pessoas, e fica tudo mais fluido. Então, acho que, de novo, técnica não necessariamente, mas acho que a prática gostem das pessoas, da forma como vocês são, da personalidade de vocês, enfim, acho que também essa complementariedade de perfis é extremamente relevante. Até quando nós trabalhávamos juntas, a gente se sim, dava muito bem pela complementaridade, aprendia muito com sim, vocês, sabia que de alguma forma também estava contribuindo para o seu desenvolvimento. Então, eu acho que sim. essa conexão com as pessoas é o que vai fazer também as áreas se desenvolverem cada vez mais. Não, sem dúvida, acho que esse interesse genuíno, né, em cuidar das pessoas, né, que muitas vezes fica conflituoso, parece, mas não é, né? Quando a gente fala de, Exato. poxa, a área de gente tem que ter tecnologia, tem que olhar para os dados, aonde, né? Então, assim, não tem mais que ficar conversando com as pessoas, a área de gente não tem mais esse tempo. Tá errado, né? Então, assim, acho que na verdade, como eu até falei já, a gente tem que usar das ferramentas para liberar tempo para a gente se conectar genuinamente com as pessoas, né? E ter tempos de qualidade. Então, e muitas vezes por isso que aí é uma opinião pessoal e não nada científico. O trabalho híbrido ele é muito legal por isso, né? Porque quando a gente ficou só remoto, as conexões se perderam, as relações esfriaram de uma certa forma, né? Não necessariamente precisa ser 100% presencial, mas o híbrido ali, em que você tem um contato, você se sente no ambiente, você conversa com as pessoas, você vê o olho no olho, para a área de Sim, gente e para as outras e para as lideranças, ele é fundamental, porque quando você fala desse feeling, nada mais é do que uma experiência de convivência, né? Então, assim, enquanto a área de gente, ela é forçada a experimentar, observar as pessoas. As lideranças, hoje, cada vez mais, estão sendo forçadas a experimentar o olhar para as pessoas, porque antes elas delegavam a gestão da sua equipe para a de gente, que era o perfil das pessoas que gostavam de gente, que gostavam de conversar, era, né? Inicialmente era isso, né? A pessoa, nossa, super comunicativa, adora estar com as pessoas, é da área de gente. E aí a gente veio vendo uma transição de um perfil também um pouco mais analítico, com um pouco que tem essa visão um pouco mais também mais pragmática para algumas coisas, mas e aí perdeu um pouco em alguns lugares, né? Ficou muito nos dados, nos números da decisão, e aí fica uma área de gente mais enrijecida. E aí, hoje eu vejo o quão importante é esse equilíbrio, inclusive, né? Que aí os dados, eles precisam trabalhar para a gente, não a gente para eles, para liberar tempo, para a gente ter essas conexões. E isso é feito através de experiência. Então, quanto mais você se conectar, mais você estiver aberto, mais você vai interpretar as pessoas melhor, né? Não existe assim, vou treinar, vou fazer um curso como que eu vou sentir. Não, né? É experimentando. Assim, hoje, antes eu tinha muita dificuldade de interpretar as pessoas nesse momento aqui, à distância. Mas depois de praticamente 2 anos trabalhando à distância, hoje às vezes eu olho para o Muca e falo assim, hoje o Muca não tá legal. O que que aconteceu que o Muca tá diferente? Né? Às vezes é o jeito dele de sorrir, o jeito dele de falar, como ele interage, a energia, né? Então a gente tem que estar conectado com as pessoas dessa forma, né? E é um grande desafio, né? Que as pessoas cada vez mais, né? Estão se distanciando dos contatos físicos, né? Tá muito mais cada um ali na sua bolha. Então a gente, como área de gente, área de desenvolvimento de gente, apesar do tudo que trouxemos, assim, técnicos falando, acho que esse desafio de trazer as pessoas, conectar as pessoas com a cultura, depois de identificá-la, para reter e tudo mais, é muito importante, porque tá muito, tipo, assim, é tudo solto as coisas, né? As pessoas não se conectam tão fácil mais, assim. Eu vim ainda, né, de uma experiência de trabalhar 7, 8 anos na mesma empresa, depois 4, 5, e isso ser valorizado, né? Hoje não é mais valorizado e faz todo sentido. O importante é as experiências, é colecionar as experiências, né? Elas podem ter ciclos mais curtos, mas cada vez eles precisam ser ricos, podem ser curtos, precisam ser intensos, né? Tem que haver essa conexão. E aí nós que cuidamos de gente, como que a gente faz esses ciclos serem mais ricos, experiências mais longas, e dinâmicas, né? Que as pessoas pedem esse dinamismo, né? Ninguém quer mais fazer a mesma coisa por muito tempo, mas para você acertar na medida, não é só com assessment, com pesquisa, tem que ter o olho no olho, tem que ter a conversa franca, tem que se conectar de verdade, assim, porque é isso que faz com que as pessoas, né, a conexão emocional, né, a gente fala muito disso, assim, essa conexão emocional que a gente tem com o nosso trabalho, com tudo que a gente trabalha, com o que a gente faz, é que torna tudo fazer sentido,
né, que essa grande busca pela felicidade passa por isso, né, e passa por a gente criar este ambiente como área de desenvolvimento de gente, né, que é um grande desafio também, né. Perfeito. Legal. Muca, alguma pergunta aí do time, algum ponto adicional que vocês queiram aproveitar para a gente fechar? Muito bem, meninas, quem pôde ficar até o final, passamos aí uns minutinhos, mas foi uma aula incrível. Melissa, Sabrina, Fernanda, se tiver alguma perguntinha antes da gente finalizar, fiquem à vontade, pode mandar no chat, se não puder, tá abrindo o microfone, tá? Senão, a gente vai chegando ao fim aqui também, e novamente agradeço a Pri e a Paula. Não? Nenhuma perguntinha? Deixa eu ver se tem alguma no chat, acho que não. Muito bem. Então, podemos finalizar aqui. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por terem aceitado o convite. Com certeza, eu vou pingar em algum momento aí para a gente marcar uma nova data e aprofundar em algum outro tema. Foi muito bom. E a nossa talk vai estar no nosso canal do YouTube da Coru em breve. Então, na próxima semana, eu já libero para toda a comunidade. Para quem não pôde acompanhar no ao vivo, está acompanhando depois esse conteúdo lá no nosso canal, tá bom? Então, obrigado. E até a Eu que próxima live da Papo agradeço. de Gente. Muito obrigada, Obrigado, gente. viu? Até mais, Obrigada, até abraço. mais. Tchau, tchau.